Estamos de volta agora, 21 horas e 30 minutos cravadinho desta quinta-feira. Estamos ao vivo. Fiz uma brincadeira lá no começo. A gente estava gravado esse programa aqui, o Evandro me olhou torto aqui. Não, estamos ao vivo mesmo. É quinta-feira, feriado, a gente está feliz da vida aqui conversando com vocês, trazendo algumas novidades e repercutindo o que está acontecendo na volta aí na nossa cidade, nossa região. Giovanni Crossbone Zambelli está na nossa audiência, grande abraço. Giovanni, o Canizio Eidelwein, forte abraço a todos. Canizio, onde é que tu anda, Canizio? Está no teu triplex? O doutor Mário está dizendo assim: Rodrigo, alunos da Rede Municipal de Educação de Portão foram campeões de uma competição no Rio Grande do Sul e no Brasil, indo para a etapa mundial na Turquia. Uma boa pauta, especialmente porque a educação vai mudar nosso futuro. Abraços. Obrigado, doutor Mário. Boa pauta, vamos recuperar isso sim. Eu não tenho nenhuma dúvida. Alguma dúvida que a educação só tem um caminho? É a educação? É a base, né? Nenhuma. É a base de tudo. A dúvida é o seguinte: nós sabemos que é um caminho longo. Nós já começamos a caminhar, será? Já começamos? É a minha pergunta, também a minha dúvida. Sabe que eu acho que a gente já foi mais forte, mas nos últimos tempos... Acho que estamos andando de ré nesse quesito. De ré? Uhum. Será? Eu acho. Eu não sei, eu tenho uma visão talvez romântica disso, né? Mas, enfim. O Rafa fez questão de esclarecer aqui, ó. Na Deckers Farm, nós já produzimos biogás, biodiesel, forno solar, energia eólica, mas tudo ecologicamente correto, mas sem ser ecochatos. Tá bom, obrigado, Rafa. Obrigado e parabéns pela atitude. Eu quero o Rodrigo é um apoiador, né, do veganismo, né, Rodrigo? Não, no caso não. Não, acho que mandou mal aí. Brincadeira. Esses dias, sabe, eu descobri que é gota o que estava me acomodando aqui, né? Gota no braço, não sabia que tinha. Daí o médico começou dizendo, bom, corta carne vermelha, corta crustáceo, camarão nem pensar, miúdos. Álcool até é uma coisa que não me seduz tanto, assim. Mas o resto eu levantei e fui embora, né? Não tenho nada para conversar. Não tem conversa com o senhor. O senhor é taxativo. É inegociável? Que tipo de negociação é essa? Não tem conversa, não. Não tem conversinha assim, não. No oferecimento de Universidade Fevale, conhecimento para inovar o mundo, Pepperoni, Pizza e Burger, Sebratel, global como internet, hoje como você. Sebratel é velocidade e Lookfair Fechaduras. Abraço para o nosso amigo Moacir. Brincadeiras à parte, evidentemente, eu respeito muito e acho que é uma questão de consciência que eu ainda não evoluí, Evandro. Acho que o veganismo é muito bonito quem consegue praticar ele, sobretudo num consumo. A gente sabe a quantidade de litros de água que qualquer animal, né, um frango que seja, consome para me dar 1 quilo de carne para eu comer depois, né? Parece uma coisa tão egoísta quando a gente olha sobre esse tópico, assim, dessa forma, né? Assim como quantidade absurda para criar 1 quilo de alumínio, né? Sim. Acho que são coisas que também a gente pode, num outro momento, abrir aqui. Ô, Joel, vamos falar um pouquinho mais de Comur e entrar nesse assunto que é sempre muito polêmico, né? Como é que está a faixa nobre, esse que é um dos trabalhos importantes que a Comur realiza na nossa cidade? Essa discussão em torno da... O edital está pronto, tu me disse já há algum tempo, o edital está pronto. A gente está agora no momento de muitas obras no centro da cidade. Como está essa fiscalização nesse momento? E mais do que isso, de novo entra na questão da cultura, né? Nós não precisaríamos ter fiscalização se nós tivéssemos pessoas conscientes usando estacionamento rotativo no centro da cidade, né? O que a gente vê é o empresário, muitas vezes, é o funcionário deixando na frente da porta da sua empresa o seu carro, né? Correto. No momento que você tem uma lei onde cria um estacionamento rotativo, isso já diz, é uma lei. Então não precisa ter uma fiscalização todo dia ali para que seja cumprida a lei. Acho que a gente tem que ter a consciência que, como existe uma lei, vamos trabalhar com cumprir ela. Mas, né, temos os nossos fiscais, hoje está sendo fiscalizada mais, digamos assim, ostensivamente, né? E a gente tem pronto é muito aí. Bom. É bom porque o comércio depende disso. O pessoal reclama, esperneia, né? Mas é bom demais. Rodrigo, só esperneia o cara que é contraventor, na verdade. Também acho. O cara que vai lá e coloca o carro não quer pagar.
Né? Por que ele não coloca o carro lá dentro do shopping e diz que não vai pagar? Ele vai a Porto Alegre pagar 20 contos de estacionamento em qualquer lugar que pare lá. Então, mas a gente respeita as opiniões, né? Mas a gente tem pronto aí um edital de um novo sistema, onde vai dar também uma ampla, digamos assim, o pessoal vai ter como comprar o seu crédito por smartphone, comprar por SMS, vai ter o parquímetro, que a gente não vai fugir dele, que é aquele troço físico que vai estar lá, porque tu chega de uma outra cidade, digamos, daqui a pouco tu não vê o fiscal, tu não tem o smartphone ou não tem internet no momento ali, tu vai buscar o parquímetro. Né? Mas a gente está aguardando, agora a prefeita também nos dá aí as diretrizes de como que a gente vai fazer, porque as obras vão interferir um pouquinho. Né? Mas eu acho que até final do ano, aí, se Deus quiser, a gente vai estar com tudo pronto. A pergunta é a seguinte, geralmente a automação, vamos pegar a automação bancária, etc., né? É para redução também, aumento da eficiência no atendimento e para redução de equipe, né? Redução de custos. Né? Então a gente vê, por exemplo, tem mercados hoje, né, na Europa, já tem alguns do Brasil, que tu não precisa mais, tu mesmo vai lá, passa, né, os produtos, né, uma confiança no consumidor. Né? O consumidor mesmo passa os produtos e paga a conta. Mas essa questão dos parquímetros, vai ser reduzido o quadro de colaboradores? Deveria, né? Eu acredito que deveria ser feito. Utilizar esse pessoal, vamos pensar, vai ter desemprego, esse pessoal. Vamos usar esse pessoal de forma mais inteligente em outras funções. Né? Eu acho que isso é importante, né? Adotar o parquímetro para realmente dar um atendimento mais eficiente, mais uma opção de pagamento, mas também de diminuir o custo da máquina pública. Né? Evandro, hoje, se você tirar o fiscal da rua, tu não pode pôr ele em outra função, porque o concurso dele é específico. É um concurso para fiscal. Para fiscal. Né? Então eu não posso tirar ele de fiscal e botar no caixa da rodoviária, por exemplo. Né? Não tem como. Né? O Tribunal de Contas não vai aceitar e vai me punir, digamos, por causa disso. Se nós hoje colocar um sistema automatizado, pelo contrário, a gente vai precisar de mais gente. Hoje nós temos 25 perímetros, nós estamos atuando em 21 perímetros. Pelo menos um fiscal em cada perímetro tem que ter. Né? Porque, como eu falei, quem não tem a internet para baixar o aplicativo, ele vai buscar ou o parquímetro, ou o fiscal, ou o ponto de venda do comércio. Né? Se tu não é da cidade, tu não conhece, não sabe no que é o ponto de venda, ou tu não sabe lidar no parquímetro, às vezes a pessoa de mais idade, ele vai buscar o fiscal e a gente tem que dar essa opção para ele. Né? Então, a arrecadação, com certeza, né? A gente ia ter uma arrecadação maior, o preço também não poderia ficar em R$1, nós estamos a R$1 há 15 anos. Nossa, muito tempo. Se tu colocar só a inflação em cima, a gente passa já de R$4. Né? Então, demissão com certeza não, vou te dizer assim, eu acho que a gente teria que fazer um concurso para ainda trazer mais fiscais. Quantos fiscais são concursados hoje? Hoje nós temos 21. São 21 fiscais que cuidam desses 21 exato. percursos. E eu não tenho nem concurso aberto mais para isso. O concurso já encerrou, né? Eu não tenho mais como contratar ninguém, a não ser que eu abra um novo concurso. 21 perímetros são quadras, ruas, setores? São ruas, tem uns que pega quadra, né? Mas são ruas. Tu pega, vamos supor, a Bento Gonçalves. Com Pedro não deve ter vários, por exemplo. Vários, de tal número a tal número, né? Sempre assim, né? E as travessas também pegam ali. Joel, Pode. queria te fazer uma pergunta. Dentro do Pensando Novo Hamburgo, até a gente trabalha muito com uma preocupação que é a questão educação no trânsito. Né? E educação que acaba se transformando em segurança. Nós temos uma incidência muito grande, tanto de motoristas, mas agora pegando um ponto assim do pedestre, que não sabe, a gente percebe que não sabe utilizar a questão, por exemplo, das sinaleiras para pedestre. Ele olha o fluxo de veículos, se não vem, ele nem toma conhecimento de que existe na frente dele ali um vermelhinho ou um verde para passar. Não teria como, sem caracterizar desvio de função, nós talvez ampliarmos um pouquinho a atuação desses fiscais, já que eles estão tão presentes no sentido de fazer campanhas educacionais, de mostrar isso, de tentar levar um pouco mais de informação para as pessoas,
Porque claro que sempre vai haver aquele que quer desrespeitar e vai desrespeitar. Mas muitas vezes, e principalmente essa população de um pouco mais de idade, a gente percebe alguma dificuldade de conhecimento. A pessoa nem se dá conta de que existe aquele recurso. Então, talvez a gente pudesse agregar campanhas, coisas assim, utilizando a presença do fiscal, que já está ali, de forma a ele interagir mais com a população nesse sentido, se tornar mais um educador. Nelly, o serviço público ele tem funções que são muito específicas, né? Tu não pode tirar o fiscal para fazer uma outra função. O que nós poderíamos criar é o agente de trânsito. Né? Em Porto Alegre nós não temos fiscais, nós temos agentes de trânsito, que esse pode, além de ele cuidar do estacionamento rotativo, e como ele é um agente de trânsito, ele pode, né, fiscalizar e monitorar esse tipo de coisa. Nós hoje, com os nossos fiscais, infelizmente, a gente não pode. Né? Seria mais para a guarda municipal. Né? Tecnicamente, qual é a diferença de um agente de trânsito e um fiscal de trânsito? O fiscal hoje ele é um vendedor de cartão. Né? Ele não é um fiscalizador, inclusive? Ou ele não pode ele multar, chama-se fiscal, né? Até 2015 podia, né? Ele dava aquela infração de R$5, né? Depois o Conselho Estadual de Trânsito determinou que não podia mais, né? A função dele dentro do concurso fiscal, né? Mas não, ele não fiscaliza. Ele vai lá, ele coloca o anúncio lá de 10 minutos e quem fiscaliza é a Guarda Municipal, né? Ou a gente cria o agente de trânsito para fiscalizar, transforma os nossos fiscais em agente de trânsito, só que também se sobrepõe ao serviço da guarda. Né? Então tem que ter um cuidado muito grande sobre isso. Não é uma tendência, então? Hoje não existe um projeto? Não. A princípio não. Em torno disso. Não. Tudo bem. Infelizmente, a gente vê um belo trabalho que o Joel faz de gestão e tal, mas realmente o serviço público é muito engessado pelas leis, né? Então é um fiasco isso, contrata e depois muda o perfil de atendimento de necessidade e as leis engessam, né? Não se pode fazer adaptações para suprir as necessidades da população. Então o Brasil precisa mudar muito ainda no setor público. Vou te dar um exemplo, Evandro. Nós tivemos um contrato que foi rompido com a Comur aqui do Hospital Municipal, né, um contrato onde a gente tinha agentes de portaria, né, e a fundação achou melhor contratar uma empresa privada e a gente respeitou isso e a gente teve que mandar embora, né, acabou o contrato. Como era uma função específica, não tem como eu tirar ele de lá e colocar na roçada, por exemplo, não dá. Né? Então a gente foi, por que vocês deixaram 22 famílias, né, com os pais desempregados? Não foi nós que deixamos. O concurso ele é bem claro que no momento que existe o contrato ele está trabalhando. Não tem mais o contrato, né, não tem o que fazer. Não existe, né? esse coitadismo de verdade, né? Com certeza não. Acho que a Comuna ela pode atuar fora dos perímetros de Novo Hamburgo? Poderia prestar serviço? Pode prestar serviço para qualquer, tanto para a iniciativa privada quanto para prefeituras, né, de outras cidades, para o Estado, para a União. Né. Uma lei de 2009 abriu esse leque. Dentro desse planejamento que existe a partir da mudança dessa nova licitação que está sendo proposta, vai aumentar os perímetros de atuação, vai aumentar o espaço da faixa nobre, os horários, tem alguma ampliação nesse sentido? Tem um estudo da Secretaria de Obras e Trânsito, onde eles vão nos dar um mapa da onde pode ser aumentado, né, aonde tem que suprimir alguns locais, mas tem estudos inclusive da Maurício Cardoso. Porque né, existem que é vários lugares onde evoluiu muito, né? Sim. Aliás, a cidade ela migrou para um outro. Ela caminha, outro, né? Caminha. Então, me pergunto, né? E estendo essa pergunta, lugares em Canudos, não sei se isso é necessário. Tu falaste da Maurício agora. Eu acho que mais aqui muito. Hamburgo Velho, Rio Branco, Pátria Nova, Rio também, Branco já tem uma parte bairro, dele, né? Tem uma parte do shopping, isso, mas tem muito, né? Tem estudos que estão sendo feitos já, né, pela diretoria de trânsito. A Nova UPA também vai ocupar um espaço grande, né, no entorno dela.
E a gente sabe que é muito importante, claro, mas a gente também quer que esse espaço também seja rotativo. Rotativo. Né? A cidade precisa disso, né? Ela Mas precisa acho que girar. pensando em nome da população, a população também gostaria de que se mantivesse alguns locais sem a faixa nobre, né? Que mesmo que, digamos que não quero pagar uma faixa nobre, me disponha a deixar o carro um pouco mais longe, né, e caminhar um pouco mais para não precisar pagar uma faixa nobre. Acho que isso também deveria ser visto, né? Não simplesmente, vamos agora deixar todo um perímetro de tantos quilômetros a partir do centro, ou sei lá, dos bairros, e ter tudo coberto pela faixa nobre. Eu, por exemplo, eu sou um usuário nesse sentido. De vez em quando eu deixo o meu carro um pouco mais longe, eu gosto de caminhar para não quero pagar uma faixa nobre, por exemplo. Evandro, mas exemplo, Porto Alegre vai muito longe, né? A faixa nova em Porto Alegre vai muito longe do centro. Mas o que eu digo, deixar algumas ruas, alguns lugares, por exemplo, no centro, ou nos bairros, tem que ter, não pode... Mesmo que ela aumente o valor, vai Mas vamos pensar, a gente não pode pensar só na receita também, tem que pensar um pouco também de deixar uma possibilidade... Não é receita, né? De movimentar o comércio, com certeza, mas também de dar uma opção também para o comércio. Eu acabei de falar de um serviço essencial. Para o munícipe, né? Digamos, quem é o munícipe, né? Imagina se eu sou funcionário da UPA, tá? A UPA vai inaugurar agora dia 9? Dia 9. Agora sequência, na semana. Eu sou funcionário da UPA, eu estaciono o carro, eu chego às 6 horas da manhã, estaciono meu carro na frente da UPA. Eu estou tirando vaga de um monte de gente. Não, ok, eu só quero dizer o seguinte, eu acho que a cobertura não deveria ser de 100% da faixa nobre, entende? Nesse sentido, esse é o ponto. Tem que ter uma opção para a população. Não, eu quero escolher estacionar em um local que não tenha faixa nobre. A gente entende, Evandro, mas esse estudo está sendo feito, mas imagina, o Rodrigo tem uma loja de R$ 1,99 numa rua onde não foi colocado faixa nobre. As laterais têm, tudo tem, só aquela rua do Rodrigo não tem. O pessoal todo vai estacionar lá e o Rodrigo não vai ter estacionamento para os clientes dele. Então tu pode criar Mas tem ruas que não são predominantemente de comércio e que tem pouco comércio. É exatamente isso que eu estou falando. Tem ruas que não tem esse perfil. O que a gente está pensando em fazer? Fazer um miolo, o centro, digamos, com a faixa nobre, com tanto 2 horas, que é o máximo, o valor tal. E criar um cinturão fora do centro, digamos que vai passar para R$2 a hora, tu cria, ao invés de 1 hora, R$2, 1h30, ou 2 horas, R$2, naquele cinturão. Tu dá a opção para que o cliente tenha mais tempo pelo valor que ele ia pagar 1 hora no centro. Ele vai ficar 2 naquele cinturão. Né? Mas claro que hoje tu não vai abranger a cidade toda com... Né, e nem todo o centro, nem todos os bairros aqui com faixa nobre. A gente não teria demanda ainda para isso. Não vejo também em todos os bairros, mas eu tenho muito essa preocupação de... Tu vai na Bartolomeu de Gusmão hoje. Bartolomeu de Gusmão tu não estaciona. É uma loucura aquilo lá. Né? Para mim é Bartolomeu, Oscar Horn, parte da Ícaro. E eu vejo por esse lado. É óbvio que é maravilhoso ter carro, né? E é muito confortável poder chegar em qualquer lugar, se locomover, precisamos disso, né? Mas todos nós precisamos disso, e às vezes a gente acaba deixando ao redor do hospital um exemplo, né? Para mim, aquelas ruas todas na volta é muito difícil, tu precisa pegar alguém, fazer um jogo rápido ali, não tem lugar para estacionar, isso é um desserviço, né? A gente fez uma reunião... A gente acaba sendo egoísta, assim. Eu acho que quem tem carro, em primeiro lugar, eu acho que sim, o nosso transporte público tem que evoluir muito, tem que ter mais conforto, precisamos ter um ônibus com ar-condicionado, talvez devemos ter mais micro-ônibus, ônibus com biocombustível. Então acho que a gente precisa evoluir muito para esse lado, para tirar carro do centro, porque daí grande parte já fica em casa. Se eu tenho um transporte de qualidade, barato, vou botar meu carro na rua, né? Por outro lado, quem tem carro na rua, acho que tem que pagar um estacionamento privado, talvez, que vai ser muito mais caro que uma faixa nobre. Não sei, é uma visão talvez altruísta demais a minha, mas eu não consigo enxergar um meio do caminho que não seja esse. Há pouco tempo a gente fez uma reunião aqui na Maurício Cardoso ali sobre a implantação do sistema rotativo ali. E os moradores ao redor ali da Rua Montenegro, que é atrás ali já, o pessoal veio e falou, não, se vocês colocar aqui, esses carros daqui vão migrar tudo para a nossa rua, a gente não quer isso. Né? Então tem uma certa resistência. Tem ali, inclusive na Montenegro, na rua lateral ali, qual é que é Maratá? Isso, Maratá. Tem comércio lá do outro.
São estudos que têm que ser feitos, a cidade tem que progredir, né? Te vira. Sucesso no trabalho de vocês. Obrigado. É isso, acho que é pelo todo, né? Deixa eu só pegar um gancho aqui, Rodrigo, já que tu tocou no assunto, talvez até o Joel vai me dizer, eu não tenho informação, mas eu sou obrigado a fazer a pergunta. Alguma novidade sobre a questão de licitação de transporte público em Novo Hamburgo? Está em andamento. Está em andamento. Está em andamento, tá. Acho que logo tem um desfecho, né? Sabe que licitações grandes onde envolve numerários, né, envolta muito dinheiro, tem que ser feito com muita cautela, né? E há muitas empresas que entram na justiça, então isso vai dando uma prolongada, mas está já bem adiantado isso. Provavelmente em 2019 deva ocorrer, então. Olha, eu acho que antes. Que bom. Né? Pelo andar da carruagem aí, com certeza. As obras no centro estão te atrapalhando de alguma forma? Como é que tu está organizado assim para não passar ali na volta do shopping? A gente vai se adequando, eu acho que elas estão sendo feitas de uma maneira bem pensada, né, Rodrigo? Atrapalhando Parcial, o mínimo, né? Atrapalhando o mínimo. E é inevitável. Se eu quero comer um omelete, não tem como não quebrar o ovo, né? Faz parte, eu acho que esse Senão fica transtorno meio crocante demais, né? se bem que enriquece o cálcio. Esse transtorno aí é pequeno diante do benefício que vai ser trazido para a comunidade depois, né? Então, tranquilamente a gente vai convivendo. Uma coisa que tem, do ponto de vista de acessibilidade, a gente tem se batido um pouco, é a questão do estado das nossas calçadas, que até não é uma responsabilidade, vamos dizer assim, direta do poder público. Mas a gente sabe, né? A gente sabe que a calçada é responsabilidade do proprietário, porém a fiscalização sim do poder público. Mas aí tem uma questão que o poder público tem um dualismo aí que ele vai ter que resolver. É extremamente morosa a ação da Secretaria de Meio Ambiente. E é aquilo que o Joel falou no planejamento das praças. Nós hoje, infelizmente, em Novo Hamburgo, temos a presença de muitas árvores que são inadequadas para estarem nas calçadas. E isso faz com que as calçadas tenham elevações, tenham buracos, tenham pedras fora de lugar, que torna quase que impossível o trânsito de pessoas idosas, de pessoas com dificuldade de locomoção. Então, essa é uma questão. Por um lado, não é responsabilidade do poder público, é do proprietário, mas por outro lado, muitas vezes o proprietário quer agir e acaba barrando na questão da autorização do meio ambiente para que possa fazer uma remoção de uma árvore, uma coisa assim. Então, tem essa situação que tem criado algumas dificuldades na cidade, né? A gente tem tentado agir sobre isso, mas está difícil. Nós temos um exemplo de uma árvore na Magalhães Calvé, ali do lado do postão ali, né? As raízes daquela árvore são imensas, né? E ela prejudica a rede de esgoto, a rede de água, que passar ali, né? Aquela é uma árvore nativa? Não. Acho que não, né? É uma seringueira, né? Ah, também é uma seringueira? É uma seringueira. Na praça são seringueiras, são árvores exóticas, né? Claro, são árvores lindas, enormes, sim. É uma pena ter que cortar uma árvore dessa, mas temos, ela acaba prejudicando nós bastante. Temos, em frente ao banco de alimentos, praticamente em frente, pertence à calçada do banco de alimentos, uma árvore que já foi pedida a remoção, e já houveram 2 quedas de pessoas idosas ali, em função disso, das raízes. E você tem uma ideia, o primeiro protocolo de remoção, de pedido de alguma solução, de autorização para que a gente pudesse fazer alguma ação, foi feito em novembro do ano passado. E até hoje a gente não tem um posicionamento. Mas então, recebeu o retorno do protocolo? Do protocolo, sim, mas nenhum retorno mas no sentido de... protocolo. Não, apenas o reconhecimento do nosso pedido. Mas nenhum retorno do ponto de vista assim, vocês estão autorizados a fazer ou uma poda, uma remoção. A poda também não nos resolveria, porque a questão está no solo. Né? Então, isso muitas vezes engessa também, mesmo que o proprietário do prédio queira cumprir com a sua parte, tu não pode. Uma figueira pequena na frente da minha casa. E eu me dá um dó, porque eu sei que aquilo ali vai ficar uma bagunça, estrada abaixo, enfim. E além do que está falando das pessoas se machucarem, enfim, o lugar dela se desenvolver não é ali, é óbvio que não.
Não fiz nenhum protocolo ainda, acho lindo uma figueira. Adoraria ter uma figueira dentro de casa, inclusive. Eu tenho uma briga muito Vai grande causar com o meio problemas. ambiente, é que quando você pede uma poda, eles te dão autorização para fazer a poda e dizem como que tu tem que fazer a poda. Né? Não pode tirar mais que 70%, tem que deixar 30%, tem que deixar 70% e tal. Aí vem a RGE e faz um V no meio das árvores, deixa 70% para um Aqui- lado, aqui do lado da 30% para o TV. outro, onde o peso fica desproporcional, né? Judiando a bichinha. Não, por favor, acho que se o que paga o imposto direitinho lá tem o direito de fazer só como o meio ambiente manda, pô, vamos fazer o mesmo para a empresa. Né? Tu não pode chegar na frente da tua casa onde tu cuidou da tua árvore bonitinha, lá daqui a pouco chega a RGE lá e... Estabelecer normas de atuação da RGE e punir se não Exatamente, se não eu cumprirem, acho né, que com tem as que ser normas. igual para todos. Sim. Né? Então, Carlos Fonseca, uma boa alternativa seria começar nesse processo educacional sobre o trânsito nas escolas. Certamente as crianças passariam uma mensagem às suas famílias. Jorge Flores na audiência, abraço Jorge. Abraço, Jorge. Ivan Carlos, boa noite, na audiência dessa seleta bancada, um abraço. Grande Ivan. Ele está perguntando aqui, qual o percentual da arrecadação do estacionamento rotativo será destinado para a segurança pública? Acho que não tem nada nesse sentido, né? a Comur não pode, né? Porque tudo que a Comur arrecada com estacionamento é repassado para a prefeitura. Perfeito. Né? Então tem que ter dentro lá daqui a pouco um decreto, alguma coisa da prefeita, né, que ela possa repassar isso lá. Comur direto não pode. Tá bem, muito bem. Evandro, mais algum questionamento? Tá Não, satisfeito não, com a tá. presença do Joel aqui? Tá aqui. Podia voltar mais vezes para a gente falar de assuntos mais Sim. tranquilos também, né? Hoje o Joel Eu tenho uma notícia boa, né? eu tenho uma notícia boa sobre a pedreira, eu esqueci de te passar. Nós estamos licenciando a área da pedreira lá para receber resíduo de construção civil. Que nós temos que recompor todas aquelas bancadas lá, que foi 40, 50 anos que foi de mineração lá, a gente tem que recompor e, claro, não vamos deixar como era, mas próximo daquilo que já foi, no caso. E a gente já entregou todo o projeto no meio ambiente para recompor aquilo lá e se utilizar daquilo, porque hoje, se tu sair na cidade aqui, em cada esquina tem resto de construção. Verdade. Né? Então a gente quer fazer Cada com esquina, que... literalmente, o pessoal gosta de Literalmente, largar em né? qualquer Literalmente. coisa Então a horrível. gente quer... A utilização da pedreira imprevisível, não existe nenhuma possibilidade disso de volta. Para voltar a minerar, não. Ela causa um impacto muito forte no Muito. ambiente, né? Hoje Eu nós lembro estamos que nós muito ouvimos O próximos. pessoal do Exemplo, Alpes né? do Vale, eles têm relatos incríveis, né? Que realmente dentro de casa, Mas aqui se no Rio escuta Branco a gente os ouvia isso, barulhos, né? Muito forte. treme. Inclusive É, pedras que caíam Exatamente. lá, né? Na hora da explosão. É. Então, mas teremos essa recomposição. com então. certeza já estamos recompondo uma área de APP, até com a própria obra agora da revitalização, onde está saindo muita terra, a gente está recompondo uma área de 30 metros do Arroio Roselândia lá, né, sem custo para a Comur, sem custo para a prefeitura, recompondo essa área já com a doação do próprio aterro que está saindo daqui já. Esse espaço vai ser explorado por quem, essa recomposição? Vai ser uma licitação também, né? No momento que o meio ambiente nos der a liberação lá, a gente vai pensar se a Comur faz isso, é um investimento. Pode ser a própria Comur. Pode ser a própria Comur, né? É um investimento toda uma grande. apropriação pra fazer, Sim, né? sim. Ou pode ser passado para a iniciativa privada. Muito bem, muito bem. Muito feliz com as tuas colocações aqui, Joel. Te judiamos bastante essa noite aí. Nelson Prazer, Horst prazer. está na audiência. Boa noite a todos. Beijo, Nelson. E o Giovanni Zamberta está mandando um grande abraço para o meu amigo Joel. Aí o Giovanni te mandando esse abraço aí, Joel. O Evandro Kalfa-Schmitz, 9 horas e 58 minutos, teu ponto final. O Nelly falou vocês falaram em educação, né? O Nelly falou, eu me lembrei de um caso, né? Na Europa tem uma cultura que, por exemplo, alguém chega numa montadora, eu vi esse caso numa montadora. Os primeiros que chegavam, os colaboradores que chegavam, os primeiros que chegavam estacionavam mais longe para poder caminhar mais. E aqui no Brasil é o contrário, né? Quem chega primeiro, não, vou estacionar mais perto para poder caminhar menos, né? Sou eu. Exatamente. Então é questão. Nesse Nesse ponto que eu falo que realmente a gente está muito longe ainda em termos de educação, de cultura, em relação aos outros países. Verdade. Boa noite aos telespectadores. Obrigado, Evandro. Eli, ponto final. Obrigado pela tua presença. Seja sempre muito bem-vindo. Nosso abraço, nosso carinho, sobretudo, nossos parabéns ao trabalho que você, que o pessoal do Banco de Alimentos
realiza na nossa região, hein? Sabe o quanto nós somos admiradores e o quanto vocês fazem com que o mundo seja melhor. Né? Obrigado, Rodrigo, pelo convite. A gente está sempre à disposição. Tá? Sempre é muito, muito, muito bom mesmo estar aqui com vocês, tá? Trocando ideias. E dizer que continuamos confiando muito na solidariedade da nossa comunidade aqui. E logo, logo estamos com uma novidade aí e nós vamos ter condições de oferecer uma oportunidade da comunidade de Novo Hamburgo ser solidária e ainda talvez ganhar um Onix 0 km. Opa! Vem novidade por aí. Quando é que tu conta essa para nós, hein? No próximo convite. Tá bom. Amanhã, como é que tu tá de agenda? Joel Grosso, muito feliz com a tua presença. Paulo Velasco está na audiência, mandando parabéns a toda a bancada. Grande abraço, Paulo. Obrigado pelo carinho da tua audiência. Joel, gostei demais da tua presença, seja sempre muito bem-vindo. Desde já convidado para o Conversa de Peso, a gente volta às gravações em seguidinha dessa 6ª temporada. Já fiz o programa com o Felipe Kuhn Brown, com o Flávio Augusto, mas volto às gravações normais aí em seguidinha. E te quero agora, tendo a oportunidade de gravar contigo aqui embaixo, que tu esteja com a gente e voltando muitas vezes aqui. É uma figura que a gente admira demais. Eu disse para ele, durante a campanha, encontrei o Joel nas coberturas que nós fazíamos com todos os candidatos. Encontrei o Joel várias vezes, em vários bairros da cidade, e disse para ele: Joel, tu vai ser o mais votado do PSDB, viu? Caminhei muito naquela campanha. O PSDB, infelizmente, não botou um vereador, mas, infelizmente, principalmente para a prefeita Fátima, né? Mas o Joel foi o mais votado naquele momento do partido. Parabéns pelo trabalho que tu realiza, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite aqui, Evandro, Nelly. Eu quero dizer, Rodrigo, que é muito prazeroso estar na Comur hoje, à frente dos trabalhos lá, mas o Joel não seria ninguém sem a equipe de trabalho que tem lá dentro. Sem profissionais que a gente encontrou lá dentro, profissionais de quadro, onde nos deram todo o suporte para que a gente pudesse mudar a realidade da Comur. Né? Então tem funcionários excelentes lá e a gente tem uma parceria muito grande com eles. Eles têm um empenho muito grande em fazer com que a companhia se mantenha, né? E se sustente, como se diz, não fique no prejuízo ano a ano. Né? Então agradecer a eles de coração mesmo e dizer que a gente está junto aí. Agradecer à prefeita pela oportunidade que nos deu de estar à frente da Comur, né? E estamos aí, estamos trabalhando, estamos dedicados aí para que a coisa pública, né, não seja tratado simplesmente como é público. Não, vamos tratar como fosse uma empresa, e é uma empresa, né, com gestão, com responsabilidade, né? Muito bem, frente aí. Muito bem. Obrigado. A gente fica por aqui, nós voltamos amanhã às 21 horas. Amanhã tem estreia na Vale TV. Amanhã às 21 horas é contigo, loira. Joyce Fett comandando nossa Estação Hamburgo com seus convidados. Medo, Evandro? Nossa. Não, né? Muito Não, competente não. essa loira. Com Joyce, certeza. tudo contigo, sucesso, parabéns e que faça um belo programa. Nós voltamos amanhã às 21 horas ao vivo com vocês. Até lá.